Hoje falaremos de risco e retorno, que andam sempre de mãos dadas. Você tem o feeling, vendo na prática como funcionam os investimentos, do que você quer para você. Então, um gráfico genérico aqui de risco sobre retorno, dá para vocês verem que o Tesouro Selic é a base aí desse gráfico risco-retorno. Tesouro Selic, ótima opção. Tesouro IPCA, ótima opção. Jamais poupança. Pessoalmente, nenhum desses é investimento de fato. Voltando então naquele gráfico inicial, acima da renda fixa a gente tem o ouro. O ouro, ele costuma ser um investimento que é variável ao longo do tempo, mas principalmente em épocas de crise ele dispara na frente mesmo da renda variável, de ações, imóveis e tudo mais. Porque nessa época que o mercado está caindo, as pessoas que não entendem muito começam a vender, tipo, nossa, deixa eu sair disso aqui porque está caindo, né? E vão para o ouro, que é um recurso finito, então ele sempre tem de novo, marcação a mercado, né? Então, por ele ser um recurso que nunca vai aumentar a quantidade total e aumenta sempre a procura, ao longo do tempo ele tem uma tendência de subida, mas não é tão grande assim. E existem épocas também que o ouro cai. Então, na crise, é bom você ter ouro, mas quando tudo está subindo, o ouro não sobe tanto. Outra coisa também é que você tem desde o IAU, que é um ETF americano, que vai custar aí mais ou menos $11 cada parte desse ouro, até aqui no Brasil você pode investir em OZ1D, que hoje deve estar valendo alguma coisa em torno de R$600 mil uma cota para você entrar, né? Acima do ouro, a gente tem aí imóveis e ações. E imóveis, principalmente, que a gente vai falar aqui, são os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário, que apesar de também terem taxa de administração, não são ruins igual era aqueles fundos de renda fixa. Porque no fundo de renda fixa, como o rendimento é muito pequeno, ele come grande parte desse rendimento, mas os fundos de investimento imobiliários, eles têm a taxa de administração até mais alta, ali 0,8%, 1%, alguns chegam até 1,25%, os melhores, só que a taxa de rendimento deles costuma ser melhor. Então, acaba compensando mais, só que, lógico, tendo mais risco, né? E os FIs e as ações são quase farinha do mesmo saco, no sentido de locais onde eles são vendidos, negociados. Qualquer aplicativo aí que você vai usar para investir vai ter tanto as ações quanto os fundos imobiliários e é capaz de você conseguir até comprar ouro através dele. Se for um aplicativo muito bom, você pode fazer aquelas opções também e com certeza também investir no Tesouro Selic. Nisso tudo, nessa linha de risco e retorno, até ações, é possível qualquer pessoa física, tendo uma quantidade mínima de conhecimento, ir atrás e comprar. Além das ações, nós temos aí as criptomoedas, que aí começa a ficar mais distante, inclusive, né? O retorno começa a ser bem maior e o risco começa a ser bem maior, mas não ia caber aqui no gráfico. As criptomoedas eu também não sou a melhor pessoa para falar para vocês, mas tem muita gente que investe e basicamente aquelas bitcoins, né? Então do nada valoriza 2.000%, do nada cai 90%, é muito mais volátil, só que tem possibilidade de muito maior retorno. E acima das criptomoedas, eu colocaria o negócio próprio, quando você tem uma ideia, quando você vai atrás de fazer a sua própria empresa, você tem a possibilidade de ter um baita do retorno, né? Afinal de contas, toda empresa hoje gigantesca no Brasil já foi uma ideia simples de uma pessoa, de uma família, e que hoje rende milhões, bilhões, sendo que começou com um pequeno investimento. Então, eu colocaria aí acima das criptomoedas, mas tanto em risco quanto em retorno. E, além disso, tem hoje os derivativos, né, que são as opções, que são talvez o maior nível de risco-retorno que é possível de ser encontrado hoje nas rentabilidades no Brasil. Detalhando um pouquinho mais dentro de imóveis e dentro de ações, como funciona as rentabilidades e os riscos. Se você for pensar em exploração imobiliária em si, você comprar o seu apartamento, o seu terreno, a sua casa, para depois pensar em vender, você tem o imóvel físico na sua mão. Então, tem menos risco, só que também tem possibilidade de menos retorno. Afinal de contas, você não é especialista em mercado imobiliário. Quando você entra num fundo de investimento imobiliário, você está lidando com pessoas que fazem isso há pelo menos 5 anos, 10 anos, 20 anos, e eles trabalham com uma classe de ativos muito superior.
Então, enquanto você vai conseguir lá, na melhor das hipóteses, comprar alguns apartamentos ali, cada um valendo 1 milhão para conseguir alugar, esses fundos aí têm bilhões. Então, eles conseguem comprar um produto que você não consegue e fazer com que você se torne parte disso através de pouco dinheiro ali. Alguma coisa entre 100 e 200 reais, você compra uma parte nesses imóveis. Então, a exploração imobiliária, eu diria que está abaixo dos FIIs de uma forma geral. Eu também coloquei aqui uma apresentação básica, né? Então, existem os FIs mono, né? Que significa que eles têm uma coisa só, num lugar só. Então, por exemplo, tem lá um shopping, o Parque Dom Pedro, em Campinas. Tem um fundo de investimentos que investe só nele, só tem aquele shopping. Se alguma coisa der errado com aquele shopping, acabou o fundo. Então, ele acaba tendo um bom retorno, mas ainda assim ele tem mais risco dentro desses todos FIs, porque ele tem, a renda dele depende de uma coisa só. E do outro lado, nós temos os FIs multi, que tem vários ativos, então tem várias fontes de renda diferentes. Então é mais do que um shopping, ou mais do que um hospital, ou mais do que uma escola, ou um de cada. Tem alguns que são bem distribuídos, bem variados, que é o que a gente procura, maior diversificação possível dos negócios. E no meio caminho ali a gente tem os FIs de papéis, que são uma versão melhorada daqueles fundos de renda fixa, porque agora a gente está falando de empreendedores, né, de gestores que vão atrás dos melhores negócios, das melhores empresas, para trazer ali um IPCA mais 6%, um IPCA mais 7%, ou algum LCA, LCI, CRA, CRI, de alta qualidade, né? Diferentemente do seu bancão, que o que ele quer é que você dê dinheiro para ele. Aqui tem gestores que você está pagando eles para eles irem atrás do melhor que tem disponível no mercado. E depois que eles gastam lá o bilhão deles para comprar esses papéis, você vai lá com R$150 e compra uma partezinha no que vai vir, né? Abaixo dos fundos de papéis eu colocaria os fundos de FIs, sim, isso existe e não faz sentido nenhum. No FI multi, mono de papel, você já está pagando um gestor. Nos fundos de fundos, que a gente fala, né, que esses fundos de FIs, um fundo de fundo você vai pagar um gestor para escolher quais FIs ele quer ter na carteira dele. E aí você vai pagar então um gestor que paga os outros gestores. Você vai pagar 2 vezes o gestor, sendo que você, com algum conhecimento, já consegue discernir quais são os FIs que valem a pena investir ou não. Então, de verdade, não acho que vale a pena. Nessa mescla aí, né, nessa transição de imóveis para ações, existem também empresas que fazem exploração imobiliária, existem fundos que fazem exploração imobiliária, existe uma região ali de mescla, mas no geral a gente separa FIs de ações, principalmente na carteira. Então, e nas ações, quanto maior a empresa, né, imagina que é uma bolha enorme, é um navio enorme andando, é muito mais difícil de cair, mas também é muito mais difícil de subir, né? Você não consegue virar a direção de um navio, mas você consegue virar a direção de um bote, né? de um barco, ou você mesmo nadando sozinho. Então esse é o mesmo princípio nas grandes empresas. Se você tem uma grande empresa focada em renda, ou seja, ela já chegou onde ela quer chegar, ela não consegue crescer mais, por exemplo, uma Ambev da vida, ela não consegue crescer mais. Ela começa a distribuir os seus lucros, né? Uma grande empresa de renda, por exemplo, um Itaú, pode chegar a fazer aí um retorno para o seu acionista de até 100%, né? Mas eles não são obrigados a isso. Então, nessa época de crise, por exemplo, caiu bem. As grandes empresas mistas, né, que investem um pouquinho no próprio crescimento e um pouquinho no retorno ao acionista, tem uma maior possibilidade de retorno, mas também tem maior possibilidade de risco, porque não chegaram onde querem chegar, então elas estão lutando pelo espaço delas ainda. E as grandes empresas focadas em crescimento, aí, por exemplo, uma Engie, por exemplo, uma Magazine Luiza, que estão reinvestindo praticamente tudo no próprio crescimento, também tem a mesma coisa. Maior chance de retorno, maior risco, porque estão ao todo tempo tendo que lutar por esse mercado. E aí vem o mesmo padrão para médias empresas, né, de renda mista e crescimento, e para pequenas empresas, renda mista e crescimento. Vamos ver agora os gráficos falando da rentabilidade acumulada da época de ouro aí, dos investimentos de renda fixa. Lembra que eu falei da época dos rentistas? Vamos ver aqui de junho de 2010 a junho de 2015. Novamente, como vocês podem ver, a melhor rentabilidade do período foi do Tesouro IPCA+, que rendeu ali, nesses 5 anos, mais ou menos 13% ao ano, né? Que é uma coisa que não dá pra gente pensar que vai voltar a acontecer. A poupança rendeu nesse período aí 7% ao ano, então hoje aí 1,3
6% ao ano, né? Irrisório, perto do que era. Alguns CDBs ali, o Tesouro Selic mesmo estava rendendo em torno de 9,5% ao ano. E eu coloquei ali embaixo também o IPCA mais quanto, que foi a média do ano. Então, em 2010 ali, IPCA mais 6,16% foi a média, caiu um pouquinho e depois subiu de novo para em 2015 tá IPCA mais 6,6%. Ou seja, além da inflação, o quanto que ele estava pagando em cima. Para comparar como estava o mercado de ações de junho de 2010 a junho de 2015. É essa patifaria aí. Então não precisa ser um bom entendedor para saber por que o investidor estava fugindo para a renda fixa, né? Houve ali momentos de subida, mas a linha geral foi uma lenta queda. E agora vocês viram que de 2016 para cá a gente virou a chave, né? E chegamos ali a 120 mil pontos na transição de dezembro para janeiro de 2020. Outro gráfico muito bom para mostrar para vocês é esse aqui, que quem fez foi o Jeremy Siegel, desse livro aqui, que é considerado a Bíblia dos investimentos de longo prazo, tá? Ele fez um estudo onde ele pensou um negócio, né, excepcional. Ele pensou assim, se olhar de perto, você vê que é muito inconstante a evolução do mercado acionário ao longo do tempo. Mas se você olhar de longe, é um absurdo a rentabilidade dele. Então, o que ele fez foi tirar o zoom aí, e de 1802, quando começou tudo, né, de investimentos nos Estados Unidos, até 2014, aqui nesse gráfico, quanto teria rendido se tivesse colocado R$1? E esse gráfico está em escala logarítmica, ou seja, de 1 vai para 10, depois para 100, para 1000, para 10.000. Então, na realidade, a diferença entre uma curva e outra aqui é estratosférica. Se você tivesse mantido o seu R$1 impresso lá pelo Franklin lá, e tivesse mantido esse R$1 no seu bolso, né, passando de geração em geração embaixo do colchão, você teria hoje 5 centavos mais ou menos para cada real. Ou seja, o dólar se desvalorizou ao longo do tempo. Se você tivesse comprado R$1 em ouro, você teria mais ou menos hoje, estou falando real, né? Se você tivesse comprado $1 em ouro, você teria hoje mais ou menos $3. Então é o que eu falei, às vezes ele sobe, às vezes ele cai, é um pouco inconstante, como vocês podem ver ali, 1977, mais ou menos, teve uma baita de uma alta, e aí depois em 2001 ele não estava valendo nada de novo, e agora começou a valer mais de novo, então ele não é tão constante assim. Bills e bonds são o que nos Estados Unidos seria equivalente, mais ou menos, tá? Mas forma fácil de explicar. Bills é o Tesouro Selic deles e bonds é o Tesouro IPCA+, com vencimento para mais de 10 anos, uma taxa pós-acordada, enquanto que o Bills você pode investir e às vezes retirar a qualquer momento. Então é uma funcionalidade muito parecida com o que seria aqui no Brasil do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA+. E ganhando de todos aí disparado, né, num absurdo de rentabilidade, em 212 anos aí, a gente tem R$1 no mercado acionário virando 1.033.000 reais aí, né? Um absurdo de rentabilidade. E quando você vê, tirando o zoom, o mercado acionário ele também só cresce. Então, essa sacada do Jeremy Siegel de ter falado assim, investindo em ações no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, se você investiu lá em 1970 e agora, 50 anos depois, você ainda está segurando essas ações, você teve uma baita de uma valorização logarítmica. Só que você tem que ter a mentalidade pensando que você vai investir e você não vai retirar quando cair. Porque quando você retira na hora que cai, você não sabe a hora que vai subir. Então, para de pensar no zoom ali agora. Nossa, crise. Você nunca pode dar zoom nesse gráfico. Senão você perde a grande figura que é ações no longo prazo têm rentabilidade logarítmica. Para comparar, eu coloquei aqui também, né, não só o mercado americano, mas o Ibovespa também. E vocês viram ali que, apesar de não ter um estudo tão bonitinho de quanto R$1 viraria, você tem que ir lá em 63. A bolsa começa, tem um período de alta muito bom aí, rendendo 3.000% em 6 anos, e depois período de queda. Período de alta, período de queda, período de alta, período de queda. E assim vai, só que, de novo, ele colocou ali 2 linhas para você ver, né?
que a rentabilidade ao longo do tempo tem um sentido só e é para cima. Por último, eu fiz um negócio bem bacana aqui que é para comparar para vocês essa filosofia do Jeremy Siegel, que é, eu peguei a linha de rentabilidade em dólar, né, a rentabilidade em dólar do mercado acionário americano, e eu comparei com a nossa renda fixa, na época de ouro da nossa renda fixa, na época dos rentistas. E olha só o resultado final. O resultado final é que os dois são praticamente iguais. Ou seja, o mercado acionário, vendo de longe, ele é sempre o melhor investimento possível, se você está pensando no longo prazo, né, sem considerar as crises em si. Você vê aí, as maiores crises que tiveram desde então não fazem aquela queda abrupta que a gente vê nos gráficos de hoje em dia. Então, se você está pensando no longo prazo, ações viram renda fixa no ápice do que ela já foi. Acho que é isso sobre risco e retorno. Chega de capitalismo por hoje, né? Eu quero também responder a pergunta aí do João Gabriel, que ele falou: Henrique, como é que eu faço minha carteira? Como é que eu abro minha carteira de ações, né? João Gabriel, até conversei com você no inbox sobre qual era o intuito da sua pergunta. Ele perguntou principalmente sobre qual é a melhor corretora, como que eu faço para ir lá, abrir uma conta no meu nome, não sei o quê. Você vai simplesmente escolher uma corretora, e eu vou falar aqui de várias corretoras também. Você vai fazer ali em 5 minutos, você faz uma conta, né, com seu nome, CPF, essas coisas, e você baixa o aplicativo no seu celular e pronto. Você já está investindo, você já está com o mundo de investimentos ali na palma da sua mão, né? Lógico que aqui no Brasil você vai conseguir primariamente investir no Brasil em si. A forma como você abre a sua carteira é muito simples, mas agora, para colocar as coisas dentro, escolher as melhores empresas, e isso é um pouquinho mais complicado, isso vai demorar mais tempo para a gente fazer junto, certo? Acho que o vídeo já ficou comprido demais aqui para hoje, então me despeço e agradeço aí a pergunta do João Gabriel. Por favor, perguntem mais coisas para eu poder fazer esse finalzinho do vídeo sempre respondendo vocês, tá bom? Desejo saúde a todos. Tchau, camaradas!